Doutora, pai e neta moram comigo há 15 meses. Pai tem guarda provisória. Mãe não paga pensão. Minha neta tem direito? Rosa, a pergunta que eu tenho para te fazer é: o seu filho já tomou essa providência? Já requereu uma pensão alimentícia para ser paga pela mãe? Se ele não fez nada disso, ele não tem como cobrar através de uma execução para exigir nesse momento, tá? Ele vai ter primeiro que entrar com uma ação de alimentos para ter um valor fixado pelo juiz ali, ó, tem que pagar tantos reais. E aí, se tem essa decisão, ou a partir do dia que tiver essa decisão, mandando a mãe pagar, se ela não pagar, aí vem a segunda fase, que é o cumprimento de sentença, que a gente também chama de execução, em que a gente vai pegar esse dinheiro à força, seja com ameaça de prisão, porque a prisão em si, encarcerar uma pessoa, levar, botar lá, deixar 90 dias dentro da cadeia, não é vantagem pro credor de alimentos não, tá? O que funciona é a ameaça de prisão. E aí, se for o caso, faz essa ameaça de prisão formalmente dentro da justiça para poder convencer a mãe a pagar esse valor já fixado pelo juiz, ou então vai no patrimônio dela, se ela tiver patrimônio. E aí vende a casa dela, vende carro, vende o que for, para poder satisfazer esse crédito, dar o dinheiro para a criança, tá? É claro, quando eu falo dar o dinheiro para a criança, é entregar para aquele que detém a posse direta ali da criança, né? Que a criança tá com ele ali no dia a dia, que esse pai vai ser o responsável por administrar aquele dinheiro e fazer o pagamento das despesas cotidianas. Tá legal, Rosa? Você percebe, né, a diferença entre o que você precisa fazer para ter uma decisão mandando ela pagar X reais por mês e o que você tem que fazer se você já tiver essa decisão, tá? Deixa o like no vídeo. Obrigada! Eu trouxe aqui uma decisão de um caso real do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que enfrentou uma situação bastante semelhante a essa que eu acabei de comentar. Além de trazer os principais trechos da decisão, eu vou ainda dramatizar essa história. O casal morava em Belo Horizonte. Em 2017, o casal se separou e o único filho ficou morando com a mãe na casa que pertencia ao casal. A partir de 2017, então, o pai começou a pagar pensão alimentícia para a criança. Em 2021, a mãe decidiu ir embora para Brasília e a criança, então, que já não era mais criança nessa ocasião, tinha 15 anos, foi morar com o pai. Então, o pai requereu a condenação da mãe ao pagamento de pensão alimentícia para o filho. Ou seja, a guarda de fato aí foi invertida, a criança que morava com a mãe passou a morar com o pai, logo, a pensão também tem que ser invertida. O pai deixa de pagar os alimentos e a mãe assume essa obrigação, pagando então a pensão alimentícia para o filho. Antes de dar sequência à discussão sobre o mérito, nós vamos conversar sobre a questão processual. Esta decisão foi resultado de um agravo de instrumento, ou seja, um recurso que é utilizado para combater uma decisão que não põe fim ao processo. As decisões interlocutórias acontecem com frequência ao longo do processo. Agora, voltando para o caso em si, a gente pode perceber que o pai entrou com esse agravo de instrumento porque nos autos da ação de divórcio, em que também eram discutidas as questões de guarda e de alimentos, o juiz deixou de fixar os alimentos provisórios para o filho, ou seja, aquela pensão alimentícia que vai garantir a subsistência da criança até o resultado final do processo. E diante da negativa do juiz, o pai tentou reverter a situação no tribunal e conseguiu. Vamos acompanhar agora a discussão sobre o direito e qual foi a solução dada pelo tribunal. Nossa lei é clara ao dizer que a obrigação de sustentar o filho é do pai e da mãe. Na análise sobre a necessidade da criança, o tribunal reconheceu que o fato de ser menor de idade
leva a uma presunção dessa necessidade, ou seja, em tese, não precisa nem ser feita prova de que a criança precisa desse dinheiro. Em relação à possibilidade financeira da mãe para arcar com essa despesa, o tribunal declarou que não há provas de que a mãe esteja trabalhando, porém, reconheceu que ela tem uma renda. E essa renda vem do aluguel do imóvel onde ela morava com a criança. Esse imóvel pertence ao ex-casal e o aluguel é dividido por 2. Sendo assim, ela tem direito todo mês a R$ 2.100 desse aluguel. Já temos aí a base de cálculo da pensão alimentícia. Em relação ao percentual, nesse primeiro momento, que ainda não foram colhidas as provas sobre a possibilidade financeira efetiva da mãe, o tribunal achou por bem fixar 10% sobre esses R$ 2.100. É claro que esta é uma decisão liminar, tem um caráter precário e pode ser alterada facilmente por uma nova canetada do juiz. Mas é claro que, para que haja uma alteração desses alimentos provisórios, vai ser necessária a produção de provas para demonstrar que a mãe pode arcar com uma quantia maior. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!